Olá, meus amigos, você que acompanha o canal aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual local você está agora, mas nesse vídeo eu vou desmistificar a timidez e te dar algumas dicas de como eu venci, como você vai vencer a timidez sem o uso de remédio. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque não é fácil falar sobre timidez, né? E ser assim curto. Então vai ficar um pouquinho longo se você não se importar de assistir esse vídeo. Então se você não gosta de vídeos longos, pula esse vídeo e assiste outro vídeo, tá? Porque esse vídeo é direcionado a certo tipo de pessoas, as tímidas. Bom, vamos começar. Antes de mais nada, você tem que entender uma coisa. Você não é especial. Isso mesmo, você não é especial. O mundo tem milhões de pessoas. Foi feita uma pesquisa científica que um ser humano ele pode ter milhares de pensamentos por dia. O coração humano ele bate muitas vezes por segundo. Tenta cronometrar aí que você vai ver o que eu estou falando. E um ser humano, normalmente, ele não está pensando em você. As pessoas na rua elas não estão pensando em você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você sai na rua, você fica pensando nas pessoas? Em quais pensamentos elas estão tendo? Não. Está todo mundo pensando em si mesmo. Nós somos, de certa forma, egoístas por natureza. Entendeu? Apesar de nós sermos seres gregários, ou seja, que nós somos sociais e tudo, mas nós estamos pensando em nós mesmos. Então, você não é o centro do universo. Então, para com essa besteira de pensar de que todo mundo está pensando em você o tempo todo. Não tá, cara. A não ser se você estiver muito chamativo, se vestir de uma forma bem extravagante, que não é o caso, né? E se vestir de uma forma bem extravagante é uma dica que eu dei aí no vídeo anterior às pessoas, exatamente para quebrar o paradigma e ser um pouco mais subversivo, né? Um pouco mais despojado e não ser tímido, ser quem você quer ser. Se você quer pintar seu cabelo de uma certa cor e tem receio que os outros pensar, pinte. Não pense duas vezes não, apenas vá lá e faz. Se você pensa em usar brinco, use. Se você pensa em se vestir de uma forma, se viste. Claro, desde que você não vai querer chamar a atenção assim de todo mundo, né, cara? Porque não é legal começar assim. Mas essas são dicas elementares, sabe? Eu consideraria a dica número 1. Outra coisa, ou se é feliz com nada ou nada te fará feliz. Tá certo, você pode ser até distímico, sofrer de depressão e ser aquela pessoa ranzinza e você não consegue ser mais quem você era há uma década atrás. Uma década atrás você era uma pessoa sorridente, falava com todo mundo. Hoje você é fechado e não consegue falar. Você não precisa ser totalmente extrovertido, mas você tem que ter um certo nível de cortesia com as pessoas, né? Ser educado, isso vai te fazer falar com qualquer pessoa. Você só precisa ser educado. Você não precisa saber como você vai falar, não. Você tem que chegar e falar. Independente de quem seja a pessoa, pode ser o presidente da república. Você vai chegar e falar. Se for o presidente, você fala, Vossa Excelência. Entendeu? Agora, se for pessoas normais, você vai falar normal, senhor, senhora. Tem pessoas que não gostam de ser chamado de senhor e de senhora, vai chamar de você. Então depende muito, né? Você pode chamar uma pessoa de senhora e pode acontecer dela falar, olha, eu me sinto ofendido se me chamando de senhora. Pode acontecer. Mas é a vida, né, cara? Nós somos passíveis de erro. Se você ficar parando para pensar na vida dos outros, no que estão pensando de você, você acaba não vivendo. Então esse é o dilema. Você não pode ficar pensando no que as pessoas estão pensando de você, senão você não vive. Outra coisa muito atual, né, é a questão de gênero. Eu não sei com que gênero você se identifica, se você é gay, se você é lésbica, se você é travesti, se você é bissexual, se você é pansexual, não sei. Seja quem você quer ser, cara. Desde que você não quebre nenhuma lei vigente no país, você pode ser quem você quer ser. Inclusive tem seus direitos resguardados pela Constituição Federal, que nos garante a liberdade de expressão, né? Então você pode falar desde que você não viola nenhuma lei, o que você pensar. E você é livre para ter religião que você quiser, torcer para time de futebol que você quiser, se vestir do jeito que você quiser, pintar seu cabelo da cor que você quiser. Então nós estamos vivendo, ainda mais no Brasil, que é um país
assim como cosmopolita, que abriga uma diversidade de culturas diferentes, né, cara? Desde cultura muçulmana à cultura judaico-cristã. Então, cara, se você parar para pensar, essas duas culturas, elas entram em contradição, porque o Alcorão é bem diferente do Novo Testamento, entendeu? Eu não quero falar de religião aqui, mas se você falar de política com seu pai, que é conservador, e você for de esquerda, então vai gerar um conflito. Então é melhor você evitar o conflito, entendeu? Mesmo em grupo de amigos assim, não é muito bom você falar sobre temas polêmicos, exatamente porque você é tímido, está deixando agora de ser tímido, não é legal você entrar nessas questões, né, mais polêmicas. Mas você pode ser, você não vai ser aquele cara também que ninguém gosta, né, que fala pra caramba, fala demais. Ninguém gosta de quem fala demais. Você tem que ser um cara sensato, ou uma mulher sensata, parar para pensar se aquilo ali é apropriado para se falar na hora, se não é. E não é só isso. Se você for dar uma palestra, ou se você for falar para mais de 200 pessoas, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que as pessoas estão esperando algo de você. Elas não estão interessadas na sua cor de pele, elas não estão interessadas se você é gay, elas não estão interessadas em nada. Ensina a proposta do que você vai dizer. Elas estão ali porque elas querem ouvir alguma coisa. O que você tem a dizer, entendeu? Não importa quem você é, e sim o que você tem a dizer. Se esse for o seu nível, se você tem um nível hierárquico de dar palestra, de falar, se você é palestrante, ou alguma coisa do tipo, precisa falar para várias pessoas, tenha em mente isso, que a pessoa não vai te julgar em momento algum, se você é um pouco acima do peso, ou se você é muito magro, e sim as suas ideias. Esse é o ponto principal aí, poderia ser classificado como indicadores. Cara, outra coisa é que ninguém paga suas contas não, cara. Você só tem que dar satisfação ao seu pai e sua mãe. E olha lá, alguém paga suas contas? Então foda-se, cara. O jeito que você se veste é o seu jeito. O jeito que você fala é o seu jeito. O jeito que você pensa é o seu jeito. O mundo só é diferente porque as pessoas são diferentes. Imagina se Albert Einstein não fosse diferente. Eu não teria descobrido a relatividade. Imagina se Newton não fosse diferente. Não teria descobrido a gravidade. Imagina se Galileu Galilei, que foi perseguido pela igreja, não fosse diferente. Ele não teria descoberto o que ele descobriu. São vários tipos de fatos que aconteceram no mundo que mudaram a história, né? Então você pode usar pessoas como referência. Se você é negro, você pode usar Malcolm X, Martin Luther King como referência. Se você não é envolvido com grupos sociais e está mais para uma pessoa tímida mesmo, mas que tem boa aparência, não que pessoas negras não tenham uma boa aparência, muito pelo contrário, entendeu? Você tem que ter em mente que você tem que seguir essas dicas aí do início do vídeo. Só com essas dicas aí você já descarta o uso de remédios, de psicoterapia. Você não precisa de nada, você não precisa se vestir bem, você precisa apenas saber falar com determinado tipo de pessoa, entendeu? Outra coisa interessante é que você tem que se adaptar ao nível de quem você está falando. Você não vai falar com um senhor que é analfabeto usando a norma culta, né, da língua portuguesa. Por quê? Porque você vai perder tempo e ele não vai te entender. Então, me desculpa. Então você vai se adequar a cada tipo de pessoa. Agora, se você está falando com o seu professor, com o seu docente, você vai falar de uma forma mais culta, que é o esperado, que ele espere que você fale dessa forma. Se for uma pessoa com menos estudo, você vai falar da forma que ela entenda, até para não perder tempo, entendeu? E para não existir desentendimento entre você e aquela pessoa. Quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, jardim de infância, essas coisas, eu era muito tímido. Inclusive, eu cheguei a fazer tratamento psicológico quando eu era criança, porque eu não ia para o pátio brincar, eu ficava na sala de aula, eu ficava dentro fazendo um exercício lá, enquanto as crianças brincavam. Isso era muito estranho na época lá, eu não tinha nenhum amigo, e eu fui crescendo com essa timidez patológica, fobia social.
Então, sempre que eu estava perto, sentado, vamos supor assim, numa clínica de hospital, onde tem muitas pessoas, sempre que eu sentava, cara, me dava taquicardia, as minhas mãos suavam, eu começava a suar frio, ficava sem ar, que é o chamado pânico, ataque de pânico, início de ataque de pânico. Então, eu tinha que, às vezes, até sair fora do ambiente, tomar água para me livrar desses sintomas, né? Mas aí você deve estar se perguntando, tá bom, Felipe, você já está falando muito, mas como você se curou? Que isso não deve ter acontecido de um dia para o outro. Sim, você está certo, não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu o seguinte, aconteceu que eu parei para pensar, eu tomava remédio na época. Eu parei para pensar, gente, eu estou pensando mais no que os outros estão pensando do que na minha própria vida. Será que se eu parar com isso, pintar meu cabelo de outra cor, usar brinco, usar uma vestimenta, seguir um tipo de moda, vamos supor, a moda norte-americana. Se eu me vestir como um vocalista de uma banda que eu gosto, por exemplo, banda Linkin Park, se eu me vestir como o Chester, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, Chester Bennington, se eu me vestir como esse vocalista dessa banda, será que, além de eu não estar fazendo alusão a essa pessoa que eu tanto admirei, porque ele faleceu, será que eu não vou parecer mais despojado? Sem me envolver com droga, precisar usar bebida, ou usar maconha, sei lá, para parecer descolado, porque isso faz mal à saúde. Então, desde quando eu tive isso em mente, foi tipo como uma chave, assim, para um portal novo. Quando eu percebi isso, quando eu mudei a minha aparência, que eu tinha sobrancelha grossa, então quando eu fiz na minha sobrancelha, quando eu pintei meu cabelo, quando eu botei meu brinco, quando eu me vesti da forma como eu queria, eu pude me expressar também da forma como eu queria, sem me importar com o que os outros estavam pensando, entendeu? Então, a partir daí, a dependência química foi diminuindo. Então, eu cortei os remédios para fazer o experimento. Eu falei, eu tomava Prozac, sertralina, falei, vou cortar esse remédio para ver o que acontece. Na verdade, eu tomava outros remédios para ansiedade, que são benzodiazepínicos e ansiolíticos, né? São anticonvulsantes e atrapalham muito a pessoa, porque tem sintomas não, efeitos adversos. Então, eu parei e fiz um teste. E acabou que deu certo. Desde então eu estou falando com qualquer pessoa, apenas porque eu mudei a minha forma de vestir, mudei a minha forma de falar com as pessoas, eu era muito arrogante, eu falava só de um único jeito, monótono, com qualquer pessoa, sem me dar conta de que tinha pessoas inferiores a mim, que não tinham o mesmo nível, vamos dizer, cultural, não tinha o mesmo grau de escolaridade, então eu tive que me adequar a essas pessoas, para não passar de arrogante. Fora que tem pessoas que são ainda mais inteligentes que eu e que eu tenho que falar com essas pessoas de uma determinada forma, não sendo nem arrogante, mas também, como é que eu poderia dizer, não querendo me exibir, entendeu? Você tem que medir os seus atos, você tem que estar consciente o tempo todo, mas não sobre o que as pessoas estão pensando, e sim como você vai se apresentar a certo tipo de pessoas. Cara, talvez a dica mais número 1 que eu posso te dar, independente de quem você seja, você nem reparou, desculpa, talvez você nem tenha reparado, mas você está assistindo esse vídeo de como vencer a timidez e você sabe que eu estou fazendo esse vídeo. Ou seja, eu não tenho medo do que eu estou falando, eu não tenho medo de ser julgado nos comentários aí. Você pode me julgar de qualquer nome, você pode falar que eu sou viado, que eu sou gay, que eu sou feio, que eu sou aquilo. Isso não vai me afetar, entendeu? Por quê? Porque eu me aceitei do jeito que eu sou. Então, a autoaceitação, eu não estou falando para você ser narcisista, não. Tipo o Narciso, que ficava olhando ele mesmo na água. O reflexo dele se achava o suprassumo do universo. Não. A autovalorização é muito bom, melhora a autoestima. Mas você não é melhor que ninguém, entendeu? A única certeza nessa vida é que vamos morrer. E você não é melhor que ninguém. Entendeu? O que eu estou querendo dizer? Quem está fazendo esse vídeo aqui é um ex-tímido. Uma pessoa que poderia estar sentada agora numa roda de amigos, trocando uma ideia. Eu poderia abrir, inclusive, o diálogo. Eu poderia começar
a conversa e perguntar, fazer uma entrevista normal para quem estivesse do meu lado, sem a menor timidez. Minhas mãos não iam mais suar frio, não ia sofrer mais taquicardia. Por quê? Porque eu aprendi a controlar essas reações e eu passo despercebido, porque eu consegui me vestir de uma forma que eu queria, consegui me expressar de uma forma que eu queria e consegui me aceitar do jeito que eu sou. Você acha que eu não sei que existem pessoas mais bonitas que eu? Talvez os escandinavos? Talvez exista uma pessoa mais bonita que você, não é verdade? Então, mas o mundo é assim mesmo, é feito de pessoas, né? Tem pessoas que são bonitas, ou que eram bonitas, e que ficaram loucas, cometeram suicídio porque não eram felizes. Eu posso citar um exemplo, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. Era um cara bonito, famoso, cantor, mas odiava a fama, não era um cara feliz. Então ser bonito não é tudo não, cara. Você tem que se valorizar mais, entendeu? A beleza está nos olhos de quem vê. É igual aquele dilema do copo. Para você, um copo que está pela metade, ele está cheio ou não? Tem pessoas que vão falar que está cheio, tem pessoas que vão falar que não. A beleza está nos olhos de quem vê. Você não é tão feio assim, né, cara? Você não tem nenhum problema físico assim que chame a atenção. Eu conheço pessoas que eu participava de um fórum, tinha um indivíduo que era tímido apenas porque tinha acne, aquelas cicatrizes no rosto, e que tinha espinha mesmo, então ele se julgava feio. Então eu troquei uma ideia com ele lá, eu falei, cara, você sabe que isso aí, essas cicatrizes, elas são até charmosas para algumas pessoas. Verdade. Você sabia que essas cicatrizes no rosto, acne, para algumas pessoas isso é charmoso e para outras não? Por isso que é a questão da autoaceitação. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Se você tem alguma cicatriz no rosto, algum tipo de coisa que você não queria ter, mas você tem que aceitar. Para início de conversa, você tem que aceitar do jeito que você é e tentar melhorar, né? Então é isso. Essa talvez seja a dica mais importante que eu dei a vocês aí. É o cara que eu sou a pessoa ex-tímido, que estou dando uma dica para você tímido, agora que está assistindo esse vídeo, a não ser mais tímido, sem remédio. Eu sei que isso pode ser um pouco difícil no início, mas você consegue, se você estiver disposto a mudar quem você é, completamente. Quem olha para mim hoje não fala mais que eu sou Felipe antigo, ninguém acredita mais. Ninguém acredita que eu era tímido. Por quê? Por que ninguém acredita que eu era tímido? Porque eu sou espontâneo, eu falo com todo mundo. Eu pergunto hora na rua, falo com amigos de infância, falo com pessoas que me conheciam, entendeu? Eu perdi o medo completamente. E isso foi bom. Quer dizer, eu perdi tanto medo de falar com as pessoas que às vezes eu sou até chato. As pessoas falam que eu sou chato, que eu falo demais. Mas isso aí é um efeito colateral de ser muito despojado, vamos assim dizer, né? E não tímido. Nesse caso eu já superei a timidez e estou até chato, tanto que eu falo, que eu me expresso. Mas é isso que vocês querem, não é? Você que está assistindo esse vídeo, você quer falar para um público assim geral, um público com mais de 200 pessoas. Para você ser essa pessoa, você tem que ser chato. Como diria o Dr. House, se você não incomoda ninguém, você está fazendo algo errado. Você tem que incomodar alguém, senão você está fazendo algo errado. Senão você não está falando nada, você está fechado em você mesmo. Quem incomoda as pessoas é que está progredindo na vida. É o que eu estou fazendo. Eu não tenho medo mais de nada, não. Falando sinceramente para vocês, eu aprendi inglês. Eu falo com outras pessoas, até nesse idioma aí que eu não domino completamente, eu falo. Se eu fosse para Nova York, para Londres, eu conseguiria me virar, entendeu? Falando esse idioma até errado. Os artigos, eu não sei falar os artigos, então poderia soar estranho, por não ter decorado os artigos completamente em inglês, mas eu me dou bem, me viro nesse idioma. E eu não tenho vergonha também não de falar não. A única coisa que eu tenho medo nessa vida é de perder os meus pais, que eu ainda dependo deles, entendeu? Seria um final trágico para mim perder meus pais. Então eu espero que eles vivam bem mais, que eu ainda dependo deles financeiramente.
Esse é o único medo que eu tenho. Fora isso, eu não tenho medo de nada. Eu falo com qualquer pessoa. Já falei isso, estou repetindo agora. E você também pode falar com qualquer pessoa. Depende de você. Até que ponto você quer ser passado para trás? As pessoas estão na sua frente, meu amigo. Se você não fizer nada por você mesmo, ninguém vai fazer não. Se você não mudar suas atitudes hoje, em relação à timidez, ninguém vai fazer nada por você não. Ninguém está nem aí para você, cara. Se você é tímido ou não, as pessoas não estão nem aí não. Ninguém liga. Talvez a única pessoa que se importe com você são seus pais. Fora isso, a sociedade, ninguém está nem aí. Elas estão aí para o que você tem a dizer, se você for alguém importante. Como eu falei, eu não sei quem está assistindo esse vídeo. Pode ser um palestrante, um jornalista, um estudante que vai dar uma palestra na escola, eu não sei. O fato é, as pessoas, elas querem ouvir o que você tem a dizer, independente da sua cor de pele, religião, gênero, ou o que quer que seja. Entendeu? Eu, pelo menos, eu não sei se tem a terapia cognitivo comportamental, a TCC, né? Que os psicólogos fazem, que é olhar no olho do olho da pessoa e ficar olhando por bastante tempo. Eu já fiz essa terapia aí, não gostei não, me senti constrangido. Eu tive péssimas reuniões com psiquiatras, psicólogos. Hoje em dia eu não tomo remédio. Cara, não tome remédio. Evite tomar remédio. Eu sei que às vezes não dá, você precisa tomar, que se sente ansioso e tal, mas evita tomar remédio. Hoje em dia eu não tomo mais remédio, parei de tomar remédio por conta própria, escolha minha. O médico não me recomendou, mas eu fiz um teste e parei. Tô indo, cara. A vida eu tô fazendo o melhor. Eu tô me expondo para as pessoas de um jeito acessível, que todos possam me entender, sem mal entendido, sem me sobrepor, que eu não sou melhor que ninguém, como eu já falei, tem pessoas que estão bem na minha frente, na faculdade, estudando, então eu tenho que reconhecer meu nível, entendeu, em relação a essas pessoas. Mas se você é um palestrante, tem algo a dizer, essas dicas aí que eu disse no vídeo são cruciais para que você tenha sucesso. Não tem como você fugir de você mesmo. O maior monstro que está te impedindo, que é a timidez, é você mesmo. Seu maior inimigo na hora de falar, aquele branco que te dá na mente, quando você vai subir no palco para falar com as pessoas, é você mesmo que está criando. Está tudo dentro da sua cabeça. O dia vamos supor, o dia amanhã que você vai dar palestra, tá? Você vai ter que só subir no palco, talvez treinar em casa um pouco e falar com aquelas pessoas lá. Elas estão lá apenas para ouvir aquilo. Elas não estão interessadas na roupa que você está vestindo nem nada não. Elas querem ouvir o que você tem a dizer. Você só tem que ir lá amanhã, como se fosse algo trivial assim, amanhã eu vou lá dar uma palestra. Chega lá, pegar o microfone, subir no palco, cumprimentar todos, começar a sua palestra, dar o seu melhor na sua palestra e sair fora, se despedir das pessoas e ir embora. O que as pessoas vão falar depois é problema delas, é opiniões, entendeu? Opiniões, cada um tem a sua. Você tem que entender que opinião, cada um tem a sua. Eu tenho minhas opiniões sobre política, sobre religião, sobre futebol. Você também deve ter as suas. Aqui nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo como não ser tímido. Então, pelo menos até aqui, eu espero que você tenha entendido. E eu espero que você vá colocar essas dicas em prática, porque podem te ajudar. Não é garantido que vai funcionar, mas pelo menos funcionou para mim. Eu fiz um vídeo aí, outro vídeo, se você não assistiu, está no meu canal aí, só dá uma olhada aí. Como vencer a fobia social, algo assim. E cara, coloca essas dicas em prática. Depois volta aqui no meu vídeo. Se veste do jeito que você quiser. Pinta seu cabelo do jeito que você quiser. Bota brinco, sei lá. Faz. Se você não gosta disso, também não faz não, cara. Não faça nada contra a sua vontade. Mas, por favor, cara, não fique pensando no que os outros estão pensando de você. Essa é a dica que eu tenho para deixar aqui para finalizar o vídeo. E outra coisa, ou você é feliz com nada, ou nada vai te fazer feliz. Tem esse dilema também, você parar para refletir sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com quem é tímido, aí em algum grupo, se esse vídeo foi útil para você. E é isso, pessoal. Espere mais vídeos que eu vou postar aí no futuro sobre outros temas, né?
porque eu não falo só sobre timidez aqui no meu canal. É isso aí, galera. Valeu!